A gente ouve falar muito sobre o que os agentes de IA podem fazer, né? Mas hoje a gente vai um pouco além. Vamos abrir o capô e entender como eles são realmente construídos. E para isso, vamos conhecer uma nova estrutura que promete botar ordem na casa. Então a pergunta é: como é que se sai de uma simples ideia e se chega a um agente de IA autônomo funcional? Bom, para quem está imaginando um processo super organizado, todo padronizadinho, a realidade, olha, é um pouquinho diferente. Na prática, hoje em dia, desenvolver um agente de IA parece mais um trabalho de artesão. Sabe, cada projeto é único, com seu próprio design, suas próprias regras, sua própria lógica. Funciona? Sim, funciona, mas não é nem um pouco eficiente. Ok, vamos mergulhar nisso então. É como se a gente estivesse no velho oeste do desenvolvimento de agentes de IA. Um lugar onde cada um faz as coisas do seu jeito e essa falta de padrão acaba criando um monte de desafios. E olha, esses desafios são bem reais. A gente está falando de projetos que são super difíceis de escalar, sabe? Fazer crescer. São complicados de manter, de atualizar. E o mais crítico, a segurança, muitas vezes era tratada como algo secundário, que se resolve lá no final. Isso, a longo prazo, simplesmente não se sustenta. Mas e se existisse uma espécie de planta baixa, um blueprint para colocar ordem nesse caos todo? Pois é exatamente essa a proposta do MAF, que é a sigla para Estrutura de Arquitetura Modular para Agentes. Tá, mas o que é esse tal de MAF na prática? Pensa nele como um conjunto de regras de construção, tipo um manual de montagem. É uma arquitetura padrão que divide o trabalho do agente em blocos, cada um com uma função bem definida. O resultado? Mais clareza, mais escalabilidade e, o que é crucial, mais segurança desde o começo. A ideia central aqui é uma mudança de mentalidade mesmo. É sair daquela coisa de arte intuitiva, do jeitinho de cada projeto, e ir para uma prática de engenharia de verdade, uma coisa disciplinada, padronizada e que consegue crescer. Certo, mas como é que isso funciona na prática? Bom, o Maffer organiza tudo em blocos de construção. Cada bloquinho desses tem uma função super específica. Vamos dar uma olhada nos três principais. Primeiro, tem o bloco que eles chamam de role ou função. É basicamente a descrição do trabalho do agente. É aqui que se define qual é a missão dele, sabe? O que ele precisa alcançar é o norte, a estrela guia de tudo que ele vai fazer. Depois vem o bloco tools, ou ferramentas. E o nome já diz tudo, né? É a caixa de ferramentas do agente. É aqui que a gente declara tudo o que ele sabe fazer ou usar. Acessar uma API, pesquisar na internet, rodar um código específico, tudo fica aqui. E por último, mas não menos importante, o bloco Workflow, o fluxo de trabalho. Esse aqui é o cérebro do agente. É nesse bloco que fica toda a lógica de decisão. É ele que orquestra as tarefas e decide o que fazer, quando fazer e como fazer. É o centro de comando de verdade. Agora, o mais interessante dessa abordagem de blocos é de onde veio a inspiração. A ideia vem lá do mundo do desenvolvimento web, de um conceito chamado hipercontainerização, que ficou famoso por causa de um framework chamado React. Essa comparação aqui deixa a ideia bem clara. Pensa assim, no jeito antigo, tanto na web quanto na IA, era preciso criar tudo do zero, sempre. Com o jeito novo, a gente passa a criar componentes que podem ser reutilizados. Então, em vez de programar um botão novo toda vez, se usa um componente de botão que já está pronto. No MAF, a lógica é a mesma. Em vez de codificar do zero uma função de busca, se reutiliza um bloco tools de busca que já existe. Ok, a ideia parece boa, né? Mas na prática, quais são os benefícios? Vamos ver agora por que ter esse blueprint faz tanta diferença no dia a dia de quem desenvolve. Basicamente, são 4 vantagens gigantes. Primeiro, produtividade. Ela dispara, porque dá para reutilizar os blocos. Segundo, manutenção. Fica muito mais fácil dar um tapa no código porque está tudo padronizado. Terceiro, escalabilidade. Funciona tanto para projetos pequenos quanto para os gigantescos. E quarto, colaboração. Várias equipes podem trabalhar em blocos diferentes ao mesmo tempo, sem um atrapalhar o outro. E lembra daquele problema da segurança que a gente comentou, que sempre ficava por último? Pois é, o MAF resolve isso de um jeito bem inteligente. Ele tem um bloco específico para isso, o guarda, ou guarda. Ele funciona como um segurança mesmo, filtrando tudo que entra e o que sai do agente. Com isso, a segurança deixa de ser um remendo e vira um pilar da construção desde o início. Mas claro, nenhuma solução é perfeita, né? Para ter o quadro completo, a gente precisa olhar também para os desafios, para as trocas que uma estrutura como o MAF exige.
Essa tabela aqui resume bem essa balança. De um lado, o lado bom, tem o aumento de produtividade, a escalabilidade, a colaboração, tudo isso que já falamos. Do outro lado, o das desvantagens. Tem uma curva de aprendizado no começo, claro, pode haver um pouquinho de perda de desempenho, uma latência, e talvez a estrutura engesse um pouco as coisas, limitando a flexibilidade em projetos muito, mas muito específicos. No fim das contas, adotar o MAF é uma escolha consciente. É trocar aquela liberdade um pouco caótica do Velho Oeste pela disciplina e pela força da engenharia. Como o próprio material de origem resume, a ideia é elevar o desenvolvimento de agentes a um outro nível de profissionalismo, de organização. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Será que esses blueprints, como o 6F, são a chave para destravar o verdadeiro potencial da IA em grande escala? Ou será que essa mesma estrutura, que bota ordem na casa, pode acabar limitando a criatividade, aquela inovação que muitas vezes surge do caos? É uma boa pergunta, e a resposta, bom, ela ainda está sendo construída.